Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Eu estou aqui para refletirmos sobre o Evangelho de hoje com a nossa irmã Ionara. Boa noite, Ionara. Boa noite, Silvia. Boa noite, Irandi. E boa noite a todos. Boa noite, Irandi. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ionara. Boa noite a todos. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos de 1 a 15. Jesus diante de Pilatos. E vamos iniciar com a prece que será feita pela nossa irmã Ionara. Senhor Jesus, de infinita bondade, esteja conosco em mais este Evangelho, que sejamos guiados pela espiritualidade presente em cada lar, que tuas bênçãos se derramem sobre nós e que nossas palavras sejam fiéis aos teus ensinamentos, que consigamos emanar as mais puras vibrações de amor e que sejamos condutores da tua luz, que, onde toca, transforma e traz sentido à vida de todas as pessoas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ionara. Passamos agora à leitura e considerações dos versículos de 1 a 5. Jesus diante de Pilatos, com nossa irmã Ionara. Versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui para a explicação do que é sinédrio. A sinédrio era o principal conselho religioso e jurídico do povo judeu na época de Jesus. Funcionava como uma espécie de tribunal supremo em Jerusalém. Ele era composto por líderes importantes, como sacerdotes, anciãos e escribas, e tinha autoridade para interpretar a lei, julgar questões religiosas e tomar decisões importantes para a comunidade judaica. E nos relatos bíblicos, o sinédrio aparece como o grupo que julgou Jesus antes de entregá-lo a Pôncio Pilatos. Versículo 2. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Que forte essa leitura! Todo o sinédrio, a alta cúpula, decide amarrar e entregar Jesus a Pilatos. Ele ganha notoriedade, fere o orgulho daqueles que se dizem superiores, os supostos donos da lei. E ainda hoje nós vemos isso. Pessoas se colocam acima de Jesus, acima das leis divinas. Eu não cito nenhuma religião, pois, a princípio, todas são criadas para o bem, porém, elas são conduzidas por mãos humanas e, como tudo que é humano, são passíveis de erro. Vemos pessoas apontando o dedo, classificando quem está certo ou errado, e nós, muitas vezes, também fazemos isso. Também somos orgulhosos. Frequentemente, não admitimos outra verdade que não seja nossa, e assim, acabamos por crucificar Jesus todos os dias, ao negar seus ensinamentos e nossas atitudes. Pilatos, ele reconhece algo em Jesus, mas não consegue vencer a pressão da opinião pública. Não deseja ser mal visto pelo povo. Isso também é muito comum hoje. Quantas pessoas não têm clareza sobre o certo e errado? E quantas
até têm essa noção e o desejo de seguir o bem, mas se deixam levar pelo julgamento dos outros. Jesus se mantém em silêncio. Ele observa os sacerdotes, observa Pilatos, mas ele não está acuado, nem fraco, nem vencido. Ele já ensinou o que precisava ser ensinado. Ele compreende que nem todos estão prontos para a verdade. Não desiste, apenas se aquieta e permite que a vontade divina se cumpra. Somente alguém muito evoluído moral e espiritualmente é capaz de silenciar, desapegar-se da vida material, aceitar o martírio, submeter-se plenamente à vontade de Deus e ainda assim amar aqueles que o acusam. Toda essa passagem nos revela a força do autocontrole, da consciência tranquila e da confiança nas leis divinas. Concordo plenamente com o que você disse, Ionara. O silêncio de Jesus. Né? É impressionante notar que enquanto o Sinédrio e Pilatos precisavam de palavras, leis e gritos para tentar exercer poder, Jesus exerce a sua autoridade apenas com a presença. Esse silêncio que você mencionou, ele não é vazio, é um espelho. Jesus forçou Pilatos a encarar a própria consciência e os sacerdotes a encararem a própria inveja. Como você bem pontuou, silenciar quando se tem a razão é talvez a maior prova de domínio próprio que existe. Eu quero falar uma coisa aqui, porque eu achei muito interessante quando a Ionara disse que é desapegar da vida material, aceitar o martírio e submeter-se plenamente à vontade de Deus. Pelo que isso é importante nós percebermos que acontece conosco também. Em determinados momentos da nossa vida, nós nos vemos dentro dessa situação em que nós temos que nos aquietar e nos submeter plenamente à vontade de Deus. Calmo, sereno, e passar por aquela dificuldade que ele se apresenta. E Jesus mostrou como se passa, né? Calado, né? Com fé. Achei muito bonito isso e é exatamente o que nós precisamos fazer. Eu acho assim, né? Às vezes a gente tem um silêncio, né? E é um vazio tão cheio de tantas coisas, tão cheio de tudo. E que bom quando a gente consegue silenciar, quando a gente consegue entender, sem mágoa, né? Com a consciência tranquila, silenciar. Saber que não era a hora certa de falar e mesmo assim ter a consciência tranquila. Eu acho que não na mesma proporção de Jesus, mas nós já estamos conseguindo fazer muito disso, né? Eu creio que sim. Eu vou falar assim, às vezes eu consigo, às vezes não, é difícil. É difícil. Esse é o exercício, né? Porque eu acho que todos nós, né? Porque eu também, às vezes eu faço e às vezes não. Mas eu acho que esse é o caminho. Mas geralmente a gente se arrepende muito mais quando fala do que quando a gente silencia e faz uma revisão, né, da consciência, assim. Então, acho que às vezes silenciar fica muito mais tranquilo. É o que você mesmo falou, que eu terminei de dizer aqui, que Jesus falou muito mais. O silêncio de Jesus falou muito mais do que os gritos deles, né? É isso aí mesmo. Então agora eu vou ler e fazer as minhas considerações sobre os versículos de 6 a 11. Ora, no dia da festa costumava soltar um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinham feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás.
Então, nesse versículo, o foco está no contraste entre a inocência de Jesus e a escolha da multidão, influenciada pelas autoridades religiosas. O costume romano era libertar um prisioneiro durante a Páscoa como um gesto de boa vontade para com os judeus. Pilatos, o governador, tenta utilizar essa tradição para soltar Jesus, pois percebia que a prisão dele não se devia a um crime real, mas sim à inveja e ao incômodo que ele causava aos líderes do templo. Enquanto Pilatos oferece a liberdade a Jesus, surge a figura de Barrabás, um homem que estava preso por participação numa revolta e por homicídio. Porém, os principais sacerdotes conseguem convencer a multidão e pedir a libertação do criminoso em vez de Jesus. Fica claro que a condenação de Jesus é o resultado de uma pressão popular manipulada pela elite religiosa da época, que preferiu anistiar um rebelde violento a aceitar a mensagem de Jesus. Agora vamos trazer esses versículos para os dias de hoje e observar como a pressão social e a desinformação moldam o comportamento das massas. O episódio em Marcos, capítulo 15, versículos de 6 a 11, é um exemplo clássico de como a verdade pode ser sacrificada em favor de uma narrativa conveniente ou até mesmo de um clamor popular manipulado. Vamos ver na rede social como funciona isso. Os sacerdotes incitaram a multidão, certo? Então, hoje vemos grupos ou algoritmos que incitam as pessoas a atacarem alguém sem que elas conheçam o processo completo ou as provas. Frequentemente, a multidão escolhe destilar o ódio ou apoiar figuras polêmicas apenas porque a narrativa do momento parece mais empolgante do que a busca pela justiça e pela verdade. E agora vamos ver o mais popular lá atrás, Barrabás. Representava a solução imediata e violenta para os problemas políticos da época, não é mesmo? Então, Jesus representava uma mudança interna e espiritual, muito mais difícil de processar. E hoje? Bom, muitas vezes em contextos políticos ou sociais, as pessoas escolhem o caminho do confronto, que é o Barrabás moderno, em vez do caminho do diálogo e da integridade, que é o caminho de Jesus. Simplesmente porque o confronto gera resultados mais rápidos e visíveis, mesmo que sejam destrutivos. E agora vamos ver uma manipulação. Os versículos nos dizem que os sacerdotes incitaram a multidão. Isso é um paralelo direto com a propagação de fake news e a manipulação de opiniões por influenciadores ou autoridades que detêm a confiança do público. Quando uma figura de autoridade distorce um fato para manter seu próprio poder, como os sacerdotes fizeram por inveja, ela transforma pessoas comuns em instrumentos de injustiça. E agora vamos falar de como a pressão de um grupo e a omissão se manifestam de formas diferentes na nossa rotina. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas cedeu à grande maioria. Quantas vezes vemos algo injusto acontecendo, mas preferimos lavar as mãos ou seguir o que a maioria está gritando para não sermos o próximo alvo? Com medo de ser impopular, acaba falando mais alto que a convicção do que é certo. Esses versículos nos provocam a pensar: em que momentos da minha vida eu estou apenas repetindo o que a multidão grita? E em que momentos eu paro para enxergar a verdade
mesmo que ela seja impopular? Esse evangelho está fazendo eu pensar bastante, porque, olha só a questão de Jesus estar ali com Pilatos, olha quanta coisa nós conseguimos trazer de exemplo que ele nos deu, trazendo para o nosso dia a dia. Né? Coisa assim impressionante, muito, muito impressionante mesmo. Faz a gente pensar. Por isso que nós temos que ler e conhecer Jesus assim bem profundamente. Né? E eu vou ler e fazer minhas considerações sobre os versículos de 12 a 15. Continuando aqui, e Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Nós vimos Pilatos tentar fazer justiça, uma vez que tudo que diziam de Jesus não condizia com a sua palavra e atitude. Que Pilatos fora informado sobre ele por seus conselheiros, porque a vida de Jesus era conhecida por todos. Seus feitos, seus ensinamentos estavam na boca das pessoas de todas as classes sociais. Por isso, a insistência de Pilatos em perguntar a quem soltar. Ele entendia que Anás, Caifás, que eram os principais sacerdotes, né, e os outros queriam a condenação de Jesus, pois este colocara às claras quem eram os fariseus e o que eles faziam com o povo, né, e com a lei de Deus, que diziam seguir e respeitar. Mas nos diz Amélia Rodrigues, no livro Nos Caminhos de Jesus, no capítulo 24, Barrabás, Pilatos e Jesus. É uma narrativa lindíssima. Nós vamos pegar um trecho. Dominado pela ira infrene decorrente da inveja sórdida, não trepidavam em cometer o terrível crime contra a vítima inocente. Haviam-no visto curar e distender as mãos misericordiosas em favor da miséria e do sofrimento sem conforto. A sua havia sido uma vida pública inatacável. Nenhuma atitude contradizia-lhe as palavras assinaladas pela sabedoria e pelo amor. Todo o seu ministério fora realizado com base na justiça e na misericórdia. Os seus momentos foram assinalados pela ternura e pela abnegação. Por ser o Filho de Deus, mantinha a postura excelente, exteriorizada nos atos superiores de que dava amostra. O julgamento absurdo, que não dissimulava o rancor da indignidade contra a honradez, levava ao cumprimento da lei, que estabelecer a necessidade de o justo ser punido pelos delitos do amor e da perfeita doação. Assim, o ódio farisaico desperta no povo ingrato a sede de sangue, e a malta, bem trabalhada pelo verbo da revolta, amotinou-se, exigindo-lhe a morte infamante. Pôncio Pilatos, dúbio e venal, sabia o inocente. Inquiriram repetidas vezes, submetendo-o ao jogo difícil das palavras, tentando encontrar-lhe culpa, confundi-lo. Transparente, porém, na sua pureza ímpar, ele respondera com nobreza, baseando-se no conteúdo das questões apresentadas, ou então silenciando. Não tinha o de que se defender. Ali estava, exposto pelos seus familiares, os de sua raça, e quase absolvido pelo poder gentio dominador, que nele não detectava crime. Era o grande paradoxo. Israel o acusava e Roma o defendia. Pilatos, vezes várias, tentou salvá-lo da sanha geral, pois que não lhe encontrava delito algum, exceto o de ser portador da verdade. A verdade exige pesado ônus de quem a conduz, pois que, não compactuando com as licenças morais, nem a delinquência dissimulada de ilegalidade,
que passa disfarçada como direito de uns em detrimento de outros, faz-se detestada e perseguida. Os vanguardeiros e porta-vozes da verdade ainda pagam o tributo da coragem de viver. Jesus era a representação da verdade, no ambiente de ambições mentirosas e vãs, de ilusões enganadoras e incessáveis. Pilatos o sabia. Estava sempre cercado de bajuladores mesquinhos, acostumados ao famanazes da indignidade, que lhe recolhiam as migalhas do poder, que também não lhe pertencia, e na sua transitoriedade passava de mundo. Sabia não possuir amigos, e sim exploradores de situação. É o que nós vemos hoje, né? Acontecer isso. Muitas pessoas acham que têm poder, têm amigos e tal. Não, são todos exploradores das situações que aparecem. Né? Aquele homem nada lhe pedia, nem mesmo se justificava ou aguardava qualquer compaixão. Vendo-se viciado numa tentativa de aplacar a sede dos perseguidores, não se pôde furtar da covardia moral ao atendimento da imposição que bradava: morte, crucificam. Fingindo a posição de legislador e homem de governo, temendo a turba que odiava, aqueceu, perdendo a paz. Ofereceu Barrabás, que também se chamava Jesus, e eles não aceitaram a troca. Este, segundo alguns, era revolucionário terrestre, enquanto o outro era o celeste. O bandido agradava a multidão e a conveniência dos poderosos de um dia. Este podia viver. O outro, espiritual e celeste, abalava as estruturas da mentira e dos interesses mesquinhos. Ele deveria morrer. Lavando as mãos, Pôncio Pilatos não limpou a consciência ultrajada, que permaneceria exigindo-lhe a retificação de conduta. O grande espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos dóceis de Divaldo Franco, narra esse episódio que lemos, apenas alguns trechos que nós selecionamos para mostrar que a injustiça, em nome do poder e da glória, é aplicada em todos os tempos. Jesus nos deixou a mais bela lição de como devemos nos portar em todas as situações, em todos os tempos. É dever nosso analisar as nossas consciências para ver qual caminho estamos trilhando, se os dos fariseus ou de Jesus. Analisar tudo o que recebemos de informação, pois hoje o mundo oferece Barrabás em muitos momentos, e não devemos temer, devemos gritar bem alto: Jesus! Não deixar que os anais e Caifás modernos nos influenciem com o poder do ouro ou da palavra. Precisamos moldar um novo mundo, baseado no amor ao próximo, como nos mostrou Jesus. Não precisamos articular palavras, apenas fazer o bem a todos. Jamais vamos lavar as mãos, vamos defender a verdade. E a verdade é Jesus. Muito bem. Esse evangelho, como todos, é um convite a olharmos para dentro de nós, a nos reconhecermos em cada ação, em cada personagem, e a enxergarmos verdadeiramente Jesus. Vivemos muitas vezes entre a pressão popular, o orgulho dos que se julgam donos da verdade e os desafios de discernir entre o certo e o errado. Jesus nos mostra o caminho da mansidão, em que silenciar não é fraqueza, mas sinal de consciência tranquila, fortalecida no bem. Que saibamos escolher a verdade, mesmo quando não for o caminho mais fácil. Que possamos optar pelo que é correto, ainda que isso nos torne menos aceitos. E que tenhamos coragem de agir diferente de Pilatos, sendo fiéis ao bem e seguindo, de fato, os ensinamentos de Jesus, mesmo que nos custe a vida. É com você, Silvia. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia, para sermos mais tranquilos e felizes.
Agora vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por mais esse Evangelho no lar, na companhia desses queridos irmãos que vêm a Ti, Senhor, assim como nós, em busca do lenitivo para as nossas dores, da compreensão para as nossas dificuldades, certos de que a Tua infinita misericórdia nos atende sempre. Que possamos guardar dentro dos nossos corações esses ensinamentos que o Senhor nos deste há tanto tempo, mas que agora, revivendo este momento, nosso espírito, ele anseia por seguir-te os passos, para sermos verdadeiramente felizes. Senhor Jesus, que o Senhor também possa abençoar-nos e a toda a nossa família, bem como a de todos esses irmãos que estão conosco ou estarão conosco nesse Evangelho. Rogamos também, Mestre, que possas fluidificar as nossas águas para que ela nos fortaleça física e espiritualmente. Fica conosco agora e sempre, Senhor, que assim seja. Agradecemos a Ionara e ao Irandi pela cooperação e suas colocações. E a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares, lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.